Fala, meus amigos, como vocês estão? Espero que bem. Meu nome é Rafael e vamos falar sobre arte. Hoje eu tô trazendo pra vocês a Black Cat. Eu fiz essa Black Cat com base na foto de uma modelo que eu achei na internet. E quando eu vi a pose dela, eu achei legal de comentar uma coisa com vocês sobre pose, né? Então, primeiro, pra falar da Black Cat, quem que é a Black Cat? Ela é do universo da Marvel, ela é uma ladra, né? E é um anti-herói. Ela não é... É uma vilã, mas que não é bem vilã, sempre trabalha com os heróis, já teve até um relacionamento com Homem-Aranha e por aí vai. E coisas importantes pra entender sobre a personagem, né? Primeiro que é uma personagem forte. Vamos entender que num mundo onde o herói tem superpoderes, além dos poderes dos humanos, ela... Como uma humana, ela bate de frente com todo mundo. Com heróis, com vilões, com todo mundo ali. Outra coisa, ela é uma personagem que ela é vaidosa, né? E sabe aquela pessoa que nunca vai ser um secundário, né? Ela é uma personagem que quando ela entra em cena, ela vai dominar a cena. Ela sempre vai buscar ser a protagonista ali da cena, né? E até o jeito que ele se veste. Por que a gente tá falando isso? Porque o jeito que ela se veste vai indicar isso, né? Roupas caras, casacos caros, joias e por aí vai. E só uma curiosidade, quando eu fui fazer essa gargantilha, normalmente eu pego... Às vezes eu olho as cores e eu quero dar só um toquezinho com uma cor contrastante, né? Só pra chamar um pouquinho de atenção. E eu não ligo muito pra se a joia aqui se é cara ou não, né? Porque as pedras têm essa diferença. E essas joias vermelhas são caras pra caramba, tá? E aí, beleza, né? A roupa vai compor a personagem, vai dizer parte da personalidade, que a gente já sabe que ela tem uma personalidade forte, mas a expressão corporal dela também faz parte da personalidade da personagem, né? E existem poses de poder que se fala. E o que seriam essas poses? Você imagina o super-homem chegando. O super-homem, quando chega, ele já impõe um respeito. E o super-homem é um cara bonzinho, não é um cara agressivo. Ele é o escoteiro, né? Mas quando ele chega, ele sempre chega de peito estufado, né? Com aquela pose, os braços pra trás, né? Ele tá impondo o poder, ele tá mostrando uma autoridade ali, mesmo sem ser violento. Ao contrário de quando ele tá como um Clark Kent, né? Que ele já fica com os ombros encolhidos, óculos, cabeça baixa. E ali... ele já tá numa postura mais de subserviência, né? Você pega imagina agora, um chefe dando bronca no funcionário. Só que você imagina ele de pé na mesa, com as duas mãos na mesa, com a cara pra frente, peito estufado, às vezes com o dedo na cara. Ali ele também tá uma pose de poder, né? Tá projetando esse poder pra cima da pessoa. E você imagina outra pessoa sentada, com os ombros pra baixo, cabeça pra baixa, né? Ali a pessoa já tá numa pose de ser dominada, né? E o chefe tá com uma pose de poder, mas uma pose de poder mais agressiva. Então a gente viu dois exemplos, né? Onde o super-homem tem uma pose de poder não agressiva e já o chefe tá com uma pose de poder agressiva. Agora, nas duas situações, a fonte do poder, né? Que seria o personagem ali, eles estão em pé. E tem uma coisa que é simples, né? Você imagina numa luta, num confronto, quem tá sentado tem desvantagem de quem tá em pé. E é normal a pessoa que tá em pé impor mais, né? Só pelo fato dela estar em pé. Agora, nesta pose que a modelo tava ali, também é uma pose de poder. Por quê? O jeito que ela senta no sofá, ocupando o sofá, dá aquela sensação de dominância do sofá ali, dominância da área. E a gente que tá vendo a imagem, o espectador, você imagina que você tá entrando nessa sala e você encontra ela assim. Você não sabe, ainda mais que a expressão facial, você não sabe se você está sendo bem-vindo aqui ou não, né? E isso vai te deixar desconfortável. A outra coisa, né, a postura do ombro, que ela tem, que não é uma postura. Você imagina se ela tivesse sentadinha com as duas perninhas, né, com a cabecinha baixa, aí também seria outra posição de subserviência, uma posição onde ela está sendo dominada, né? E você entra no ambiente, você já vai dominar essa pessoa. Nesta posição que ela tá, de ombros abertos, né? Você tem ao contrário disso, né? E entrando
na história aqui, você imagina, se você é o Homem-Aranha, você entrou ali, se você às vezes é um vilão que você entrou aí, a outra coisa que chama atenção é que o quê? Ela não esboça um sinal de preocupação de você estar ali, né? O que significa, você chegou na sala, se a pessoa já levanta, já tal, ela já te vê como uma ameaça. Quando a pessoa fica do jeito que ela tá ali, ela não te vê como uma ameaça, né? E aí, se você entrou achando que a briga ia ser fácil, muito pelo contrário, você vai ficar numa posição de insegurança mesmo você estando em pé. E a outra coisa, para reforçar essa coisa dúbia de você não saber direito o que tá acontecendo aí e ficar mais desconfortável para quem tá chegando na cena, é quando você olha os gatos, né? Você tem um gato preto que parece que ele simplesmente chamou a atenção, ele virou, olhou a cabeça, tá olhando o que tá acontecendo, e você tem um outro gato rajado e ele tá mais olhando com tipo, uma expressão de ataque, né? De não estou gostando de você aqui. Só que quando a gente olha, tá neutro, o outro não tá gostando, você fica meio sem saber o que você faz na situação, o que te coloca numa posição mais de insegurança, né? Então você vê que a posição de poder também não é uma questão só de você estar de pé ou sentado, às vezes mesmo você estando, o personagem, né, estando numa situação desfavorável, ele ainda pode ter uma pose de poder e com isso trazer uma dominância para a cena, ao contrário do outro personagem que estaria numa posição mais favorável a isso acontecer. E a posição de poder, ela pode indicar uma projeção mais violenta ou não, ela pode indicar um domínio, uma autoridade ali, né? Uma autoridade naquele lugar. Por exemplo, você olha para Black Cat nessa posição, você pode até achar que ela é a líder do negócio. Ela poderia não ser, mas sabe, quando a pessoa entra na sala, fala, não, a líder é ela. Olha a roupa dela, olha as joias dela, olha a pose como ela tá sentada, dominando o lugar, entendeu? E tudo isso faz parte da personalidade e de como a gente quer contar essa história. E cada detalhezinho, quando a gente vai passando o olho, vai reforçando essa sensação e vai trazendo ainda o leitor, né, o espectador, mais para dentro da história. É isso que eu queria passar para vocês. E lembrando que também, ó, por falar em Black Cat, a gente tem um personagem especial aqui também, ó, dormindo, tá vendo? Hoje foi o dia dos gatos. Depois deixa aí no seu comentário se vocês gostaram da arte. Quem puder deixar aquele like ajuda demais o canal. E muito obrigado, gente. Até a próxima. Valeu!